Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos começar esse dia novo na presença do Papai, nosso Deus amado. Bom dia para você que me escuta, bom dia para você que sempre dispõe o coração para ouvir a palavra gloriosa de Deus que transforma. Oh, que maravilha! A palavra de Deus transforma a nossa vida diariamente, com grande capacidade. Você quer ver uma coisa que transforma a gente de maneira automática? É a glória desse entendimento da palavra. É uma transformação automática, poderosa, porque ela se une ao poder de Cristo em nós. Entendeu? A gente não faz força. Frutificação não é esforço. Frutificação é uma permissão, é uma rendição, é permitir que Jesus produza, é permitir que Ele faça. Enquanto a gente faz isso, a gente vai produzindo muita coisa de Deus. E eu tenho falado com vocês, ontem eu falei com vocês sobre a importância da gente ser fundado em amor, fundamentado em amor, arraigado em amor, tendo alicerce no amor e não no medo. Ontem eu falei sobre esse assunto. Eu quero que você pense um pouquinho mais. Se você não ouviu o áudio de ontem, seria legal você escutar, porque você entendeu o raciocínio, né, do que eu estou tentando trazer para você. O que eu quero trazer para você? Eu quero trazer para você a ideia de que na vida cristã existe a possibilidade de a gente viver numa coisa rasa ou profunda. Existe a possibilidade de a gente viver nas bordas de uma vida superficial ou na profundidade, no interior de uma vida sólida, poderosa em amor. E tem gente que vive de um jeito ou de outro jeito, entende? Tem cristão que só vive nas bordas da palavra de Deus. Nunca cai para a profundidade, nunca vai para o interior, nunca sai para longe dessa fronteira entre carne e espírito. O cara está sempre com medo, sempre com essa perspectiva: Senhor, eu tenho medo do Senhor, eu tenho medo de cair em pecado, eu tenho medo de viver uma vida errada. Esse medo não é uma coisa normal na vida cristã. É isso que eu estou tentando trazer para você. Por quê? Porque o projeto de Deus é que a gente não viva nas beiradas de uma vida rasa, de uma vida pobre, de uma vida medrosa, de uma vida temerosa. Nem medo de Deus, nem medo do pecado, nem medo do diabo, nem medo de qualquer outra coisa. Porque essa mentalidade é de quem vive nas beiradas, vive nas bordas, vive na fronteira, vive em cima do muro. E Deus fala assim para mim, para você e para mim, assim: olha, a vida comigo é uma vida de que você tem que ir cada vez mais para o interior, para longe dessa borda, a tal ponto que você viva sem a mentalidade que muitos têm. Entende? Quando alguém pergunta para você: você tem medo de Deus? Você fala: o que é isso? Eu não sei o que é isso. Porque você saiu daquela beirada há muito tempo. Você já não vive ali. Entende o que eu quero dizer? É isso que eu estou tentando trazer desde ontem para você. Eu estou tentando mostrar que tem certos textos da palavra que já não são mais para mim. Isso pode parecer uma arrogância, mas não é. Entende? Eles são para mim na medida em que eu
se eu me permitir voltar para a borda, para as beiradas, aí esses textos vão fazer sentido para mim, porque eu estou voltando para onde eu não devia voltar. Eles existem como advertência para aqueles que estão chegando perto da zona de perigo. Você entende o que eu quero dizer? Mas quando você vive para longe da zona de perigo, para que você precisa de um texto de advertência? Eu pergunto para você. Mas tem cristão que só vive com os textos de advertência o tempo inteiro na cabeça, batendo aquela luz vermelha. Pum, 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 pum. E esses textos de advertência realmente não trazem alegria, não trazem paz. Porque eles são usados somente nas bordas, na fronteira, onde você está quase na beirada de passar para uma zona de carnalidade, de impureza, de erro. Eles estão ali como advertência, como sinal vermelho. E porque tem gente que só vive nessa beirada, então o cara só vive com esses textos na cabeça. Os textos da advertência. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas quando você sai desse troço e todo dia caminha na direção do interior significa para longe das beiradas, longe das bordas, entende? Longe de zonas do perigo, longe de zonas da fraqueza. Entende o que eu estou dizendo? Vai pegando o conjunto do entendimento. Você já não vive mais nas bordas de uma vida carnal, de uma vida dominada pelas sensações, uma vida dominada pelos pensamentos que sobrevêm. Por quê? Porque você entende que você já não é aquilo que te sobrevém no coração, alma, mente. Você é espírito, você é poderoso. Você é uma nova criatura e agora você analisa o que te vem ao coração. E na análise do que está te vindo ao coração e mente, você tem o poder de Jesus de falar assim: cara, isso aí, antigamente esse negócio me afetava, essa tentação me afetava antigamente, quando eu andava na borda. Mas esses pensamentos, essas tentações, essas sugestões que o inimigo tenta jogar de vez em quando contra a cabeça, já não fazem mais parte da minha essência. Eu não sou isso aí, Satanás, que você está tentando trazer, né, para o nosso coração. Porque eu não estou vivendo nessa borda, eu vivo no interior da vida espiritual. Eu tenho segurança de quem eu sou justo e amado. Eu não sou um pecador maligno, eu sou justo. Se eu sou justo, eu frutifico justiça automaticamente. Eu sou justo em Cristo para não concordar com pensamentos que não são meus, pensamentos do velho homem, pensamentos da velha natureza, da velha criação, pensamentos de imoralidade, de impureza, pensamentos de mal, pensamentos do erro. Isso não faz parte da minha constituição espiritual. Portanto, eu não entro em acordo com aquilo que está nas bordas, né, da vida espiritual, porque eu estou no interior, eu estou fundado e alicerçado numa coisa mais poderosa, entendeu? Eu já saí da beirada, eu estou livre desta perspectiva de constantes quedas, de constantes erros. É o que Paulo fala aqui, né? Ontem a gente leu esse texto, eu repito, Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, a glória de Deus, Deus vos conceda, que vocês sejam fortalecidos com poder. Este é o interior, isso aqui não é borda. Aleluia. Entende? O cara, deixa eu falar uma coisa para você. Imagina uma pessoa que sobe num edifício de, sei lá,
70 andares, alto pra dedéu. Aí ele chega lá em cima e fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar bem na beiradinha aqui. Eu vou fazer um teste com as minhas emoções. Eu vou ficar na beirada, né? Eu vou sair para fora dessa janela e ficar segurando e vou olhar para baixo, né? Ele está fazendo o que consigo, com o seu pensamento, com a sua alma, com as suas emoções. Ele está colocando a sua emoção a 1000 por hora, porque ela está pensando assim, se você vacilar, você cai. Não é isso? Não é isso que acontece com uma pessoa que se coloca na beirada, na borda do perigo? Ela se coloca na beirada. É lógico que nessa beirada a alma, o coração, a mente vão estar a 1000 por hora apitando alarmes. Cuidado, 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 porque você pode cair, você terá a qualquer momento o perigo de cair, de despencar. Mas se você sair dessa beirada e for para um lugar seguro, distante dessa beirada, longe, 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 entendeu? Alguém poderá dizer para você assim, cuidado, você vai cair. Você fala assim, por que você está falando isso? Não, porque você pode cair desse edifício, mas eu estou longe da beirada, como é que eu posso cair? Não, mas você está no 70 andar. Eu sei que eu estou no 70º andar. Só que mesmo estando no 70º andar, eu não estou na beirada, eu não estou na borda, eu não estou na iminência da queda. Você entende? O que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte, veja. Nós precisamos todos os dias caminhar na direção dos interiores da segurança de Deus e sairmos para longe da zona de perigo, de advertência, da necessidade de correção, da necessidade de constante aviso. Quem é espiritual pra caramba e vive a espiritualidade poderosa com Deus, já não conhece isso que a grande massa humana fica lidando o dia inteiro. Entende? Eu quero mostrar para você que os homens e mulheres que são profundamente espirituais, que andam com Deus em profundidades e não em coisas rasas, que andam com Deus no interior e não na beirada, na borda, essas pessoas já não conhecem esses textos constantes de medo, de advertência, porque elas vivem uma glória tão profunda de amor e de unidade com o Espírito de Deus, que elas desconhecem essas coisinhas rasas que a maioria lida todo dia, porque se recusam a sair da beirada e caminhar todo dia na direção de profundidades com Deus. Profundidades, distância das beiradas. Como é que eu poderia definir isso para você? Saia dos limites, saia da fronteira, saia de perto da cerca, saia de perto dessa coisa e entre na glória do amor. Entende? É isso que eu estou procurando trazer para o teu coração. Quem anda em amor não conhece esses textos de necessidade de correção e necessidade de constante de avisos, cuidado, você vai cair, cuidado, não sei o quê. Isso não existe na mentalidade de quem anda na glória de uma justiça poderosa, que frutifica o dia inteiro justiça, e não pecado. Essas pessoas, pode prestar atenção, pessoas muito espirituais, elas não pensam na categoria do pecado, porque elas deixaram a borda há muito tempo. Entende? A pessoa que vive na beirada, ela está sempre preocupada com a possibilidade de uma queda. Mas as pessoas que andam segundo o Espírito, poderosamente na justiça de Cristo, elas se preocupam somente com uma coisa, de estar na presença de Deus, frutificando o que elas já possuem. Frutificando glória e justiça. Elas não têm consciência de pecado, elas têm consciência de justiça. Elas acordam justas, elas não acordam pecadoras.
Existe uma diferença enorme na cabeça de uma pessoa altamente espiritual e uma pessoa que está na borda ali da carnalidade, na borda da carne. Entende? E eu estou montando para você o quê? Eu estou montando um quadro para você enxergar esse negócio. Fala, cara, que diferença que existe de mentalidade para mentalidade. Todos nós somos crentes? Somos. Todos nós somos salvos? Somos. Mas todos andamos em profundidade? Não. Você entende? Todos nós vamos para o céu? Vamos. Mas todos nós andamos longe da borda mental que sempre traz uma vida miserável, pobre, medíocre, fraca, temerosa. Não. Por quê? Porque somente alguns têm ousadia de falar, não vou viver essa vidinha medíocre. Se Jesus pagou o preço enorme para viver dentro de mim, então eu preciso aprender a viver também dentro dele, em profundidades cada vez maiores. Entende? Então é isso que Paulo está falando aqui, ó, para que segundo a riqueza da sua glória, Deus conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Entende? Por quê? Quando é que eu sou fortalecido com poder pelo seu espírito no homem interior? Quando a minha cabeça, a minha mentalidade já não se enxerga segundo a carne. Eu saio dessa beirada e começo a andar com Jesus na direção deste poder que ele está ensinando. Fala assim, Senhor, eu não vou mais viver nessa miséria, nessa fraqueza não, nesse medo. Entendeu? Eu quero andar contigo numa posição onde já não exista mais essa possibilidade de eu ficar com medo e desconfiança do Senhor. Eu vou andar numa confiança absoluta que o Senhor me ama, que o Senhor está me dirigindo com amor, não é verdade? Isso é profundidade, né? Então, eu quero que você veja a diferença entre uma vida rasa e uma vida profunda, entende? E aí ele diz aqui no versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração. Aleluia. Por quê? Porque ele já habita no meu espírito. Mas todo dia eu preciso sentar numa cadeirinha com grande alegria e falar, papai querido, eu quero que este dia seja uma nova medida em que o Espírito do meu Salvador, o Espírito do meu Cristo Jesus, habite poderosamente no meu coração. Ou seja, nessa sede poderosa onde eu tenho que decidir, eu tenho que pensar, eu tenho que sentir. Eu quero que Jesus esteja presidindo esse negócio, para que eu esteja longe dessa beirada que a maioria da população da Terra está vivendo, né? Então eu quero ser arraigado, é o que ele diz aqui, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Entende? É no amor que eu tenho que ser alicerçado todo dia. Isso aqui é profundidade. Quando o crente deixa de ser alicerçado na legalidade, no legalismo, naquela coisa de regras, de seguir uma regra, ele começa a ser alicerçado em amor, ele saiu da beirada há muito tempo, ele já não vive mais essa coisa, entendeu? Porque a regra que ele guarda é uma só, é o amor de Deus poderosamente no seu coração. Este amor é que vai gerar todo tipo de conduta abençoada automaticamente. Ele não precisa guardar a regra, as regras serão guardadas pelo amor. Olha que diferença. Eu não preciso me preocupar com lei, porque a lei se cumprirá em mim. Não sou eu que cumpro lei nenhuma, mas o amor me faz com que a lei se cumpra em mim. Eu percebo que eu ganho um novo coração, novos desejos, novas direções, novas inclinações para cumprir a vontade de Deus de maneira automática. Ela se cumpre em mim. Não sou eu que tenho que preocupar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter uma mente pura, eu tenho que me guardar do adultério, eu tenho que me guardar. Esse negócio aí morre. Por quê? Porque o Espírito glorioso que está operante em mim não me deixa adulterar, não me permite andar por caminhos de imoralidade sexual, não me permite andar
numa direção de bebedeira, de glutonaria, de maldade, de inveja, de ciúme, de maldade. Por quê? Porque eu saí dessa borda. O Espírito agora está produzindo isso gloriosamente. Entendeu? Porque eu saí da beirada. Eu estou caminhando gloriosamente na direção do interior, onde os rios de águas vivas estão produzindo isso poderosamente em mim. Não preciso me preocupar com essa coisa. Jesus produz em mim. Você está entendendo o que é vida cristã? Vida cristã é: Senhor Jesus, o Senhor é que produz isso, e eu quero simplesmente colocar-me em condições adequadas para que o Senhor produza isso em mim. Eu não vou permitir viver na beirada. Eu não quero a minha cabeça entupida de lixo. Eu não quero a minha cabeça entupida com conceitos errados a respeito do Senhor. Eu saio dessa zona errada. Eu também não quero que nenhum texto da Bíblia que não seja para mim, seja usado para mim o dia inteiro, porque eu não preciso de determinados textos. Entende? Você está pensando que eu estou brincando? O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo. Ele falou assim: a lei não foi feita para os justos. Isso significa o seguinte, que embora a lei esteja escrita na Bíblia, ela não é para os justos. Quem são os justos? Quem são os justos? Justos é quem tem uma natureza de justo, quem recebeu justiça de Cristo. Portanto, a lei, ela não é para mim. Eu tenho que ficar distante dessa ideia de que eu preciso dessa lei. Eu não preciso dessa lei. Eu preciso da lei do Espírito, a lei de Cristo, a lei da vida. Ele produzirá em mim um coração que será melhor do que qualquer mandamento. Paulo fala isso para Timóteo, ele diz assim: a lei não foi feita para os justos, mas para os pecadores, os homicidas, os adúlteros. Esse pessoal precisa de lei. Entende o que eu quero dizer? Agora, se você anda segundo a justiça de Jesus cada vez mais para dentro do interior é uma redundância, né? Mas cada vez mais enfiado no interior dessa glória do Espírito, do amor divino, tem certos textos da palavra que já não são mais para ti. É por isso que as pessoas chegam para mim e falam: mas esse texto, aí eu, dentro do meu coração, falo: cara, mas esse texto aí não é para mim não. Por quê? Porque a maioria dos cristãos entende que todo e qualquer texto é para eles. Não é assim que funciona na Escritura Sagrada. Entende? Existem textos na Bíblia que existem porque tem que existir, como advertência. Existem porque tem que existir para aqueles que andam segundo a carne, para aqueles que estão chegando na beirada, querendo ultrapassar para lá, para o lado de lá. Mas quando eu ando longe dessa coisa, por que eu preciso desses textos? Não, eu preciso de outros textos. Eu preciso de um texto que fala assim: como viver aqui no interior. Você está entendendo o que eu estou tentando trazer para a tua mentalidade? Você tem que ter uma mentalidade completamente diferente da grande maioria. Que textos que você vai precisar daqui para frente? Textos que mostrem como entrar cada vez mais no interior da glória e como viver ali. Esses são os textos que você vai precisar. Porque você não vai precisar de textos de advertência, você vai precisar de texto de como permanecer na profundidade cada vez mais e curtir essa glória de uma vida segura. Você tem segurança de viver uma vida perfeita no amor, na bondade de Deus, na comunhão perfeita com Ele. Neste interior glorioso, você tem uma unidade tão grande com Ele que você já não duvida de mais nada. Será que Ele está comigo? Será que eu estou com Ele? Será que Ele vai agir hoje? Será que Ele vai me abençoar? Esse negócio morreu, porque isso aí faz parte do quê? Daquela mentalidadezinha lá das bordas. E você não está mais na borda, você está numa profundidade, crescendo em profundidade, entendeu, amado? Está entendendo? Você já não está mais naquele cristãozinho raso, medíocre, cheio de medo, insegurança. Não, você está vivendo a glória de uma fé poderosa.
Uma fé que você acorda nele, você acorda atolado em Deus. Entende? Você põe o pé para fora da cama e você já cai no braço dele. Fala, aleluia. Bora juntos, bora viver uma coisa linda. O inimigo te tentou, né? Você dormiu, você teve sonhos ruins ou errados de alguma maneira. Você acorda e fala assim, eu dou uma banana para você, inimigo. Esses sonhos não tem nada a ver comigo. Entendeu? Exemplo, estou te dando um exemplo de como que existe uma luta entre aquilo que o inimigo tenta trazer para a tua cabeça e aquilo que você traz para a tua cabeça. Entendeu? Quando você vive em profundidade com Deus, você determina os teus pensamentos. Você já não é guiado por aquilo que te vem à cabeça. Você determina o que tem que vir à cabeça. Essa é a vida profunda. Essa é uma vida espiritual. Essa é uma vida que está longe das bordas. Eu determino o que eu penso. Eu determino o que eu canto. Eu determino em Cristo o que eu tenho que sentir. Aleluia. Isso é vida espiritual. É vida que deixa o inimigo muito louco de raiva, porque o inimigo adora manipular cabeças. E agora quem manipula a tua cabeça é você mesmo. Eu mudo o meu pensar. Eu determino o que eu penso de acordo com a palavra da verdade. Eu sou de Jesus. Eu sou amado. Eu sou justo em Cristo Jesus. Cada vez que eu agradeço a Deus por isso, o inimigo fica cada vez mais doido de raiva. Porque o inimigo não aguenta esse negócio. Entendeu? O inimigo só consegue lidar com gente culpada, com gente que se enxerga mal, com gente que se enxerga inadequado, fracassado, entendeu? Perdido em si mesmo. Mas quando o cara é firme no interior com Cristo, quando ele já acorda na glória, eita, o diabo tem muita raiva disso. Por quê? Porque ele não tem mais domínio sobre você. Ele não tem mais domínio sobre a tua emoção, teu pensamento, teu destino. O teu dia passa a ser um dia cheio de glória e poder, cheio de vitória contra o mundo e contra tudo que existe. Está entendendo? Isso é muito poderoso. Aleluia. Que Deus abençoe você e você possa viver isso que eu estou ensinando de maneira poderosa, que você possa ser arraigado e fundado neste amor, longe das bordas da fraqueza, em nome de Jesus. Amém.